Pequenos produtores rurais por todo o país estão sendo alvo de operações do ICMBio e da Força Nacional. O governo Lula tem autorizado desapropriações e também a confisco de animais. Essa situação vem acontecendo já há alguns anos, desde que o governo Lula assumiu em 2023. E sobre esse assunto, a gente conversa agora, Daniel, com o presidente da Comissão de Agricultura, o deputado Rodolfo Nogueira, que já está aqui conosco, gentilmente atende o nosso convite. Bom dia, deputado. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia, Berenice. O que a gente está vendo no Brasil realmente é inédito, né? A gente nunca tinha visto confisco de gado aqui no Brasil e a gente vendo uma política de Estado totalmente voltada contra o produtor rural e dessa vez contra pequenos produtores rurais, né? Contra a agricultura familiar ali no Pará, que sempre foi a base desse governo de esquerda e hoje o próprio governo de esquerda se volta contra essa agricultura familiar, né? Pequenos produtores ali estão sendo lesados, estão sendo vítimas do Estado, vítimas do governo federal e da política, né, do legado da Marina Silva, que realmente é uma perseguição contra o produtor rural no Brasil todo. Deputado, eu acho que essas imagens que estão circulando, principalmente nas redes sociais, a gente não tem visto a grande mídia dar notoriedade a esse assunto, mas que realmente lesa pequenos produtores, muitos deles idosos. Então, gostaria de trazer esse pano de fundo. Olha, esse aí é uma imagem, por exemplo, de um gado que foi confiscado, a população ficou revoltada e soltou esses animais, né? O ICMBio, o Instituto Chico Mendes, eles estão agindo dessa forma e, claro, minha pergunta é, por qual motivo? Acho que toda a população brasileira está curiosa, no mínimo, para entender o porquê desse confisco. Essas pessoas que estão há tanto tempo na terra, né, relatam aí estar desde 1975 e sendo tratados dessa forma, né? A ICMBio está chegando pela madrugada, me parece, confiscando gado, sendo tratados como criminosos mesmo. Qual seria a justificativa para apreender esse gado? Bom, Berenice, na verdade ali há um conflito agrário ali. O governo federal decretou um parque ali ambiental de mais de 3 milhões de hectares. Só que antes de tudo isso, foram assentados ali há 50 anos atrás várias famílias, né? E hoje o governo federal, né, que teve oportunidade aí, porque em 2005 o governo federal decretou esse parque e teve 20 anos aí para realmente fazer um reassentamento de todo esse povo ou praticar uma indenização, porque nós estamos falando de vidas ali, nós estamos falando de pessoas que já destinaram toda a sua vida ali, né, na formação das suas propriedades, né, já tem o vínculo até amoroso ali com aquele pedaço de chão e com certeza é a política que o governo do Estado, que o governo federal, o governo Lula vem adotando com produtores rurais e a gente está vendo realmente a revolta da população lá em Altamira, né, segurando os caminhões, soltando gado. Me parece que eles cercaram os caminhões ali, seguraram uma ponte e fizeram a justiça ali com as próprias mãos. É a indignação da população vendo a injustiça sendo feita. Eu recebi mensagens aqui das netas do seu Pedro Coco, que foi esse senhor que aparece no vídeo, desmaiado, passando mal porque teve seu gado ali e praticamente foi traído pela equipe da ICMBio quando chegaram no local. Ele recebeu o pessoal, né, e os próprios fiscais do ICMBio mentiram para a família dele, falando que iam fazer uma operação nos vizinhos. E aproveitaram a simplicidade do seu Pedro, né, a fragilidade e principalmente o caráter do seu Pedro para dar uma facada nas costas desse homem trabalhador e que a gente viu que está custando muito caro a imagem do governo federal. E lembrando, né, Berenice, a gente está vendo essa operação, parece uma operação militar, com vários helicópteros, com viaturas, com Força Nacional, né, com a Polícia Federal, e a gente não está vendo essa disposição do governo federal para enfrentar os traficantes no morro.
Nós, em 3 anos e meio do governo federal, do governo Lula, nós não vimos nenhuma operação parecida com essa que o governo federal está fazendo contra produtores rurais. É a política comunista, né, do governo Lula, é o legado da Marina Silva que realmente colocou o produtor rural como seu inimigo número um. Riquezas nesse Brasil, nesse país, e com certeza sendo perseguido pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo ICMBio e Parece que a gente perdeu a conexão por enquanto com o deputado, parece que ele voltou. Pois não, deputado, prossiga, por gentileza. Não, eu estava dizendo, Daniel, bom dia, Daniel. Eu estava dizendo que o governo Lula voltou na presidência e voltou a indústria da multa do ICMBio, voltou a indústria do Ministério do Trabalho. Ontem eu estava reunido com produtores de mandioca que estão sendo perseguidos aqui no Mato Grosso do Sul através das fiscalizações na colheita de mandioca, no trabalho temporário, né? As pessoas não querem perder o auxílio de Bolsa Família, então não querem se registrar, procuram empresas com CNPJ para ser contratado no trabalho de empreita, e o Ministério do Trabalho não reconhece essa contratação. E estão com uma indústria da multa aqui, multando, autuando vários produtores rurais. Então, realmente, é um governo federal focado na falência do agronegócio, na perseguição do produtor rural e, principalmente, na injustiça sendo cometida por quem produz alimentos, para quem serve a mesa da população brasileira. E a nossa audiência está até questionando aqui por qual motivo, né? Eles alegam que esses produtores rurais estão numa área de preservação ambiental e aí eles estimam, olha, vocês podem ter, por exemplo, até 100 cabeças de gado. Chegam naquela propriedade, se tiver um excedente, eles simplesmente confiscam, além do crime de invasão de uma propriedade particular. Mas olha, a Guta Pini está conosco e tem uma pergunta para o senhor. Bom dia, deputado. É justamente nessa linha que eu gostaria de compreender. Então, esses produtores rurais, eles fazem parte dessa geração de assentados de 50 anos atrás? É isso que o senhor está dizendo? Houve esse assentamento e aí agora eles estão sendo tratados como invasores? E aí, por isso, essa ofensiva do governo federal? E se assim for, existe alguma medida que pode ser tomada para salvaguardar os direitos desses produtores rurais, para enfrentar essa situação? Bom dia, Guta. Exatamente isso. Esse pessoal foi assentado lá em 1975, né? Vários produtores que foram assentados nessa década estão lá, permanecem lá, né? Tem a história da sua vida lá há 50 anos e com certeza estão sendo tratados hoje como bandidos, né? Porque, além de tudo isso, eles estão destruindo lá no Pará, lá no norte do país, destruindo o patrimônio deles, não só o confisco de gado, mas a gente está vendo casas sendo destruídas, currais, cercas, enfim, toda uma história de vida sendo destruída e sendo tratados como bandidos. Isso é realmente revoltante, está revoltando a população não só do norte do país, mas do Brasil todo, porque é um tipo de injustiça com gente honesta, gente simples, gente trabalhadora, que não se comete, né? Então, o governo federal, que aí está, que se diz o pai dos pobres, né? Que se diz protetor da agricultura familiar, onde estão os deputados do PT, do PSOL, que entram sempre na defesa da agricultura familiar? Estão calados, porque estão vendo essa injustiça sendo feita pelo próprio governo deles, né, com essa gente simples, com pessoas simples, estão calados hoje na mídia e não falam um A sequer em defesa desses produtores. E com certeza, Guta, a gente teve 20 anos aí para o governo, para o INCRA, fazer um reassentamento, porque quando acontece de uma mudança de área de assentados, o governo é obrigado a reassentar esse pessoal. Como houve aqui no Mato Grosso do Sul, que uma área que teve uma outra desapropriação, o governo reassentou esse pessoal
e hoje, né, o governo faz uma demarcação em cima de um reassentamento, ou seja, o governo federal deu a posse, deu a propriedade para mais de 88 famílias aqui no Mato Grosso do Sul. Na época, a FUNAI assinou essa desapropriação e esse assentamento aqui no Mato Grosso do Sul, e hoje o governo federal pratica uma demarcação, um estudo demarcatório em terras indígenas, e com certeza mais de 80 famílias aqui também perderão suas propriedades, e o governo federal faz essa bagunça toda jurídica. É impossível o mesmo governo federal que pratica um assentamento, que faz uma reforma agrária, que dá as propriedades para essas famílias, depois de décadas vem e retoma tudo em cima de demarcações, quer que seja ambiental, aí como a gente está vendo lá no Pará, do ICMBio, que é uma reserva, né, um parque nacional, quer seja em território indígena, as demarcações. E isso, Guta, a gente está sofrendo muito, o agronegócio está sendo perseguido, a insegurança jurídica cada vez mais é uma causa que espanta investimentos, né, aqui no agronegócio, e a gente está vendo isso. Esse final de semana, uma propriedade aqui no meu estado, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, foi invadida por índios, né, nessa disputa novamente, desrespeitando o marco temporal que nós aprovamos na Câmara. A propriedade foi incendiada, destruída as casas, o patrimônio, né, dos proprietários, e criando uma insegurança muito grande. Roubaram os maquinários agrícolas, e realmente é a política que o governo federal tem feito em cima do produtor rural de todo o Brasil, criando o medo, criando a insegurança jurídica e principalmente dificultando o investimento, né, nas áreas, nas propriedades, podendo aumentar a nossa safra aí. Hoje a gente está vendo um grande prejuízo em todo o agronegócio por conta dessa insegurança jurídica. Pois é, deputado, é importante se dizer também que lá em 1975, no caso, por exemplo, desses pequenos produtores que moram no estado do Pará, eram poucos aqueles que se arriscavam a ir para uma região daquela que ainda estava praticamente ali sendo desbravada, né? E aí foi só em 2005, no governo do PT, que eles declararam que aquela área seria uma reserva indígena e, portanto, deveria ser uma área de preservação. Mas aqueles que já ocupavam a terra há muitos anos atrás, responsáveis inclusive pelo desenvolvimento da região, agora estão sendo lesados, e outros estão nesse processo de documentação. Foi algo que o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, ele conseguiu fazer aí a entrega de mais de 400 títulos. Outros ainda estão nesse processo. Mas uma pergunta, acho que crucial em relação a isso, é sobre para onde esse gado, tudo que está sendo confiscado, para onde está indo, né? Onde esses animais estão sendo alocados? Qual que é o destino disso? O governo simplesmente vai lá, toma do produtor? Eu acredito que o senhor, como presidente da Comissão de Agricultura, já deve ter mandado esses questionamentos ao governo, não? Exatamente, Berenice. Nós fizemos um requerimento para saber aonde está indo esse gado. Porque são carretas e carretas de gado sendo carregado todos os dias ali no norte do país, e ninguém dá uma informação concreta para onde está sendo levado esse gado, o que o governo federal está fazendo, quais são os tratos que esse gado está recebendo, e se o produtor vai ter direito realmente da devolução desse gado, né, mediante a justiça, porque nós não sabemos exatamente quais são as medidas do ICMBio e o que o governo federal está pretendendo fazer com todo esse gado apreendido, e principalmente tirando a fonte de renda de milhares de famílias aí no país que realmente tem como esse gado a sobrevivência, né? E como você já falou, né? Estão ali já, né, desenvolvendo aquela região, e hoje, sem direito nenhum, sem nenhuma proteção, sem nenhum respeito, estão sendo ali humilhados, né, massacrados e perseguidos com esse confisco e com a destruição dos seus patrimônios. Então, realmente, são decisões do governo federal que nos assustam, né, porque são decisões praticamente que a gente viu na Venezuela, que a gente viu em países comunistas, a gente vê confisco de gado na Coreia do Norte, né, em países ditatoriais.
E hoje o Brasil realmente toma medidas parecidas com essas ideologias aí, e a gente se assusta muito, né, sabendo que a gente tem a defesa do agronegócio ali em Brasília, a defesa do homem do campo, e a gente sofre vendo as imagens, vendo, né, os depoimentos das pessoas ali, dos produtores rurais simples, e a gente tem que falar novamente. Não são megas produtores, não são produtores gigantes, não. São pessoas simples, são pequenos produtores. São pessoas ali que estão arraigadas ali há 50 anos, trabalhando, produzindo, cuidando da sua vida, né, pagando seus impostos, e o governo federal, sem nenhuma explicação, faz uma medida dessa, uma operação pastos nulos, né? Quer dizer, anulando a produção ali de pecuária naquela região e praticamente trazendo uma grande injustiça para todos os moradores. Berenice, eu quero dizer, eu venho alertando o Congresso Nacional desde 2023 que o agronegócio estava sendo perseguido pelo governo Lula, um alinhamento dos ministérios todos, Ministério da Economia, Ministério do Trabalho, Ministério do Meio Ambiente, né? A gente viu todo esse alinhamento, a própria Apex, que o presidente da Apex foi lá fora do Brasil falar mal do produtor rural, né? Ao contrário do seu dever de promover o agronegócio lá fora. Então a gente tá denunciando todas essas tentativas de enfraquecer o agronegócio e de uma política voltada não só em prejudicar o agro, mas na falência do agro, né? A gente viu essa semana passada um corte de 500 milhões de reais, quase 500 milhões de reais no seguro rural, né? A gente está acompanhando o governo travar a securitização no Senado, agora travar a vinda dela para a Câmara para que a gente possa aprovar a emenda feita no Senado e assim dar um suspiro, um socorro para os produtores endividados de todo o Brasil. E é essa política que o governo adota em acabar, em falir o setor que realmente move o Brasil, carrega 1/3 do PIB, 50% das exportações, carimba 30% de toda a carteira registrada e, principalmente, alimenta o povo brasileiro, trazendo comida na mesa do povo. Verdade, deputado. Enquanto isso, o governo federal, que tira dos trabalhadores do campo, ele entrega 15 milhões de reais para cooperativas do MST. Realmente um absurdo. Muito obrigada, deputado Rodolfo Nogueira, presidente da Comissão de Agricultura na Câmara, pela sua participação. Continue aí defendendo os interesses dos produtores rurais. Obrigada. Obrigado, Berenice.